Olá! Não há nada de novo em dizer que nós vivemos em sociedade e que há inúmeros fatores que influenciam ou ditam as nossas vidas. Sejam eles culturais, econômicos, políticos, religiosos ou até mesmo ligados à natureza. E dentro desses aspectos existem diversos temas que futuramente eu quero falar sobre, como por exemplo ambientalismo, feminismo, legalização do aborto, legalização das drogas, porte de arma, movimento LGBT, racismo, ideologias, comunismo e aí por diante. Porém, antes de tudo isso, eu, Marcos Filho, preciso passar uma mensagem muito importante para você. Não seja ingênuo. Pois é fundamental entender que o que vemos quase nunca é a totalidade. Geralmente é só a ponta do iceberg. O 32º presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Roosevelt, afirmou que, em política, nada acontece por acidente. Se acontece, pode apostar que foi planejado para acontecer. A grande mídia, dominada por esquerdistas, já ridiculariza os conservadores dia e noite. Agora, se um conservador fala em conspiração, é já taxado como um lunático. No, God! No, God, please, no! 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 Em uma coisa você tem que concordar comigo. É extremamente difícil imaginar que multibilionários com todo o seu poder econômico não tentem influenciar a política. Até porque, quem gostaria de ser uma das pessoas mais ricas do mundo e mandar apenas dentro do seu próprio negócio? E para este vídeo eu utilizarei como base o primeiro livro que eu li por completo sobre política. O livro Política, Ideologia e Conspirações do Gary Allen e do Larry Abraham. O interessante é que esse livro foi escrito em 1971 e de lá para cá muitas das coisas aqui escritas se confirmaram, inclusive algumas delas nessa pandemia. E aqui vai um exemplo. Logo no primeiro capítulo, os autores nos apresentam os tais acidentalistas, que estão na mídia, na política e em outros meios de poder e influência, tentando nos fazer acreditar que os grandes acontecimentos e problemas da sociedade são advindos de falta de planejamento, ou, sendo mais simplistas, do PID. Para fazer sentido dentro da pandemia que estamos vivendo, eu vou inverter a sigla para PDI. A pobreza no Brasil gera uma saúde precária. Uma doença como o Covid-19 surge, e isso agregado à ignorância de um governo genocida. E pronto, tá aí receita para você tacar o terror, destruir seus adversários políticos e desviar o foco das coisas que lhe interessa que ninguém veja. Você entendeu o perigo disso? No final do vídeo eu devo voltar nessa questão da pandemia, mas agora vamos tratar um pouco sobre os adeptos. Segundo os autores, os adeptos seriam uma organização que almeja ter o controle de todos os recursos naturais, negócios, operações bancárias e transportes, por meio do controle de governos do planeta. Resumidamente, ele seria uma organização com cunho globalista. E o que dificulta identificar esses adeptos é o fato de que eles estão nos tratos mais elevados da sociedade e têm a plena capacidade de comprar o silêncio de qualquer um. Partindo agora para o segundo capítulo, encaramos uma indagação que quebra a resistência de qualquer um à realidade. Se Hitler e Lenin, que não tinham nada, vieram de origem pobre e conseguiram conspirar e conquistar tamanho poder e influência, imagine multibilionários com suas torres em uma megalópole, 1001 funcionários, com muito dinheiro e uma fome de poder inesgotável. Pois é, se isso já é extremamente preocupante, agora vai ficar mais ainda, porque o comunismo vai entrar na parada. Os autores definem o comunismo como esforço internacional e conspiratório de homens em posições elevadas para obter poder, que para isso estão dispostos a usar de quaisquer meios para alcançar a meta almejada, conquistar o mundo. O comunismo nada mais é do que uma tirania planejada por gente com fome de poder, que usa como principal arma a mentira. Mais do que um bom contador, para uma mentira funcionar é necessário saber o quão influenciável o público é. Os comunistas sempre tiveram facilidade com trabalhadores de baixo desenvolvimento intelectual e jovens e adolescentes movidos por suas paixões, pelo seu vigor e pela sua fome de justiça. Na fase adulta só existem dois tipos de comunistas:
os manipuladores e os manipulados. Isso também vale para as feministas. Todos os grandes conspiradores têm duas coisas em comum: talento para mentir e perspicácia para planejar. E quando unimos um público influenciável e um grande conspirador, o estrago é grande. O século XX é a prova real disso. E para os adeptos, o ideal comunista cai como uma luva, pois assim eles conseguem implantar o socialismo, que nada mais é do que uma ditadura. E diante disso, o paradoxo de um super rico capitalista apoiando o comunismo é quebrado, pois o comunismo para ele nada mais é do que uma consolidação de poder. Um meio disfarçado e muito utilizado para iniciar esse processo de socialização é centralizar o poder e a economia nas mãos do poder executivo. Foi o que o ladrão de 9 dedos e a mulher que salda a mandioca fizeram nos seus mandatos. Tentaram centralizar ao máximo o poder e a economia no Brasil. Agora, no terceiro capítulo, entra em cena os banqueiros. Há séculos, banqueiros internacionais ganham rios de dinheiro financiando governos e reis. E eles utilizam dois meios como garantia de seus empréstimos. O primeiro é ganhar grande influência dentro das decisões do governo. Ou, se o governante sair da linha, eles podem financiar o seu inimigo ou rival. Isso é nos mostrado no capítulo 6 do livro, onde são citadas diversas famílias e instituições financeiras dos Estados Unidos que financiaram a Revolução Bolchevique e a União Soviética, em especial a família Rockefeller. Estimular o endividamento é crucial para esses banqueiros, e não há nada no mundo que gere mais endividamento do que guerras. E a grande sacada dessa galera foi entender que financiar os dois lados é a melhor estratégia, pois independente do vencedor, o poder e o dinheiro está garantido. Uma outra constatação dos autores é chocante. O crash de 1929 foi gerado por banqueiros intencionalmente para que, posteriormente, comprassem ações a preço de banana, com algumas delas chegando a valer 10% do valor original. Bizarro, né? Bom, nos capítulos seguintes, os autores demonstram como os adeptos financiaram a Revolução Bolchevique, fomentaram guerras, financiaram e elegeram presidentes, e como é utilizada a chamada pressão de cima e de baixo, que é usada para esmagar a classe média e permitir o avanço das conspirações. Mas agora vamos pular para o último e mais importante capítulo. A resposta é você. Sim, o único que pode impedir o comunismo, o globalismo, a destruição dos valores, a destruição da família, o único que pode impedir o assassinato de bebês, a censura, o autoritarismo, a desinformação e a cristofobia é você. Você precisa abrir seus olhos, questionar, se informar, se preparar e então se posicionar. Você precisa de deixar de ser ingênuo e amadurecer. Encarar a realidade. Existem pessoas boas e pessoas más. Existem o certo e o errado. Existem os manipuladores que só desejam poder. E não importa para eles se eles terão que mentir, destruir, roubar ou até matar para conquistar seus objetivos. Eles querem que você seja uma criança num teatro de fantoches, que só vê o que eles mostram e acredita no que eles dizem. Mas não, você deve dar a volta, vir por trás, ver a estrutura, quem comanda os fantoches, ter uma visão holística de tudo. Existem coisas maiores em jogo. E aí, tá preparado? Porém, se você sair desse vídeo sem dar um passo adiante, me perdoe, mas você não está sendo um ingênuo, e sim um idiota. Então, pense bem daqui pra frente. Já finalizando, os autores deixam uma lista com 14 indicadores de escravidão. Sendo eles, restrições a levar dinheiro para fora do país e a criação ou manutenção de contas bancárias em país estrangeiro, abolição da propriedade privada de armas, detenção dos indivíduos sem processo judicial, exigências que transações financeiras privadas sejam atreladas a número de registro social, identidade ou quaisquer outros por meio dos quais o governo possa identificá-las e registrá-las em um computador. Uso de leis de educação compulsória para impedir a frequência às escolas privadas existentes, serviço não militar compulsório, tratamento psicológico compulsório para alunos de escolas públicas e pessoas que não sejam funcionários do governo, declaração oficial de que organizações anticomunistas são subversivas e ações legais para suprimi-las, leis que limitem o número de pessoas que podem se reunir em uma residência privada, qualquer mudança significativa para dificultar a obtenção ou uso de passaportes, controle de preços e salários, especialmente em tempo de paz, qualquer tipo de registro compulsório no governo do local onde o indivíduo trabalha, qualquer tentativa de restringir a livre circulação dentro do país,
Qualquer tentativa de fazer uma nova lei relevante por meio de decreto executivo, isto é, de fato executada, e não apenas autorizada por ordens executivas existentes. No Brasil já ocorriam os indicadores 2, 4 e 11, porém nessa pandemia ainda foi agregado o 3, o 9, o 10, o 13 e o 14. É extremamente preocupante saber que 8 dos 14 indicadores estão presentes no Brasil nos últimos 2 anos. E para encerrar, os autores e eu recorreremos às palavras de Winston Churchill. Se não estiver disposto a lutar pelo que é correto, quando pode se vencer facilmente sem derramamento de sangue, se não estiver disposto a lutar quando a vitória será certa e não muito cara, você poderá chegar a um ponto em que terá de lutar com todas as probabilidades contra você e apenas uma chance precária de sobrevivência. Pode haver um destino ainda pior. Você poderá ter de lutar quando não houver nenhuma esperança de vitória, porque é melhor perecer do que viver como escravo. Então me siga nas minhas redes sociais, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se informar e lembre-se sempre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até a próxima!